Hoje eu quero te convidar para ser um aliviador de fardos. A Bíblia fala que Jesus dizia a respeito dos fariseus que eles atavam julgos pesados demais aos homens que nem eles mesmos podiam carregar. E aquele que caminha com Jesus, ele entende o amor e a compaixão do Senhor. E ele passa a trazer alívio para as pessoas e não peso sobre elas. Esse é o 22º dia do nosso propósito, orar sem cessar. Eu quero te convidar a assistir comigo até o final dessa mensagem, porque Deus vai falar contigo. É isso que a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 4, onde Jesus ele fala esse capítulo todo sobre os fariseus, sobre tudo que eles faziam de errado, sobre o que eles impunham sobre as pessoas, como eles estavam errados aos olhos de Deus. E eu tenho um exemplo aqui, exemplos, para citar para ti, sobre como no dia a dia nós cobramos as coisas das pessoas, como nós buscamos muitas vezes a nossa satisfação própria, Às vezes a respeito de uma visita, a gente cobra as pessoas que elas não vêm nos visitar, a gente não sabe muitas vezes o que as pessoas estão atravessando, o que elas estão passando, mas nós simplesmente cobramos, Depois que comecei a caminhar com o Senhor Jesus, o Senhor começou a me alinhar nessas coisas, nesse sentido, de cobrar menos as pessoas, E muitas vezes entender que há coisas que o Senhor mesmo não permite, há pessoas que o Senhor mesmo afasta de nós, há situações que nós devemos passar sozinho para entender algumas coisas, Então a gente se torna dependente de Deus e passa a trazer alívio sobre as pessoas, aliviar os fardos, os pesos que a gente cobra, as acusações que a gente faz a respeito dos outros. Que uma vez o meu filho estava de aniversário e eu passei o dia todo fazendo salgadinho, fazendo coisinhas para a festinha dele. E no final do dia, nós precisávamos ir para a igreja, eu e meu esposo, nós estávamos na escala da portaria da igreja. E eu tive uma crise de coluna muito forte. Eu passei o dia todo com crise, mas fazendo as coisinhas para o aniversário. E não me queixei, não reclamei. E o meu esposo que me conhece, ele olhou para mim, ele já sabia que eu estava com muita dor, eu recebia as pessoas na minha casa com dor, uma dor terrível. E ele olhou para mim e disse, eu vou ligar pro irmão, eu vou avisar que pro irmão responsável, eu vou avisar que tu não vai pra portaria, que tu não vai a gente não vai hoje, para ele colocar outra pessoa. E eu disse, de jeito nenhum, eu disse, eu vou, porque é compromisso, eu passei o dia todo fazendo as coisas aqui para as pessoas, para receber, para a família e tudo. Agora chegar na hora de Deus, eu vou com dor mesmo. E eu fui. E quando nós chegamos lá na portaria da igreja, tinha um casal de irmãos já fazendo a portaria. E aí eu fui no irmão que era responsável, eu disse, a escala é nossa? É nós na portaria. E o irmão olhou para mim e disse, irmã, aproveita o culto. E aí eu disse, eu me maravilhei com o amor de Deus. Na hora eu vi que era Deus. Era Deus me amparando, era Deus me sustentando, era Deus me ajudando, me aliviando o fardo, E o que não foi suficiente, ainda havia, por exemplo, uma irmã que era muito espiritual, porque a pessoa tem que ser espiritual para fazer isso. A pessoa, para aliviar fardos, caminhar com Deus, ela tem que entender o que o Senhor quer de nós. Eu não tinha ensaiado, eu não ia nos ensaios do coral, Eu tinha as minhas dificuldades para ir, queria muito estar no ensaio, Deus conhece o nosso coração, mas eu não podia estar nos ensaios do coral. E de repente, depois que o irmão falou isso, que eu podia aproveitar o culto, veio uma irmã, a irmã, vou citar o nome dela aqui, a irmã Grace, é uma pessoa muito especial, uma irmã cheia do Espírito de Deus, tem visão espiritual, faz a obra com amor, com carinho. Ela veio correndo do nada, me pegou pela mão e me levou para o coral. Me disse, irmã Juliana, vem. E ela não falou nada, ela só me tomou pela mão e me levou e me colocou sentada lá no coral. E eu assisti o culto, foi antes da Covid isso, eu assisti o culto sentadinha, participando do coral. Deus falou comigo o culto inteiro. E quando eu cheguei em casa, eu ainda tinha que orar. E eu queria orar. Então eu sentei no sofá e eu disse, Senhor, eu vou orar. Eu estava enrolando a língua de tão cansado, mas eu queria orar. Já era tarde da noite, Era quase meia-noite, meu esposo foi dormir, as crianças foram dormir, eu fiquei na sala para orar. E eu acabei cochilando.
e o próprio Deus me acordou. Pode, isso aqui é para quem crê, isso aqui é para quem tem fé, não é para qualquer pessoa. O próprio Deus me acordou. E alguém podia ter dito sim, porque o Senhor acorda a gente para orar na madrugada. O Senhor tem um relacionamento com os seus filhos e Ele nos chama para orar. Mas nesse dia o Senhor me acordou para descansar. O Senhor me acordou e me levou para o quarto e me colocou deitada na cama. Isso aqui é que, como eu falei, não é para não quer acreditar, não acredita. Isso aqui é para quem tem fé. Isso aqui é para quem acredita no amor de Deus e para quem caminha com Ele. O Senhor me acordou e me levou para a cama e me colocou deitada para descansar e para dormir. Então, quando eu comecei a fazer a obra do Senhor, eu comecei a observar na igreja que algumas pessoas queriam fazer as coisas com tanta excelência para Deus, e é de fato, a gente deve fazer com zelo, com cuidado, com amor, com carinho, mas a gente não deve esquecer que Deus se importa mais com as pessoas do que com as coisas. Ele se importa mais que a gente tenha empatia, compaixão, amor, misericórdia. Ele se importa mais que a gente entenda, por exemplo, que uma irmã pode ter tido algum problema no meio do caminho, pode acabar chegando atrasada. Poxa, se não deu para ela chegar em algum lugar, chegar em alguma escala, aconteceu, foi um fato, infelizmente, mas a gente não vai impor um julgo sobre aquela pessoa. A gente deve compreender, poxa vida, que pena, não deu, né? A gente teve que sair antes, né? Aconteceu, a pessoa chegou atrasada. As pessoas podem se atrasar. Muitas pessoas correm em casa para atender 1 milhão de coisas, atender pessoas doentes, né? Para atender um filho, para atender marido, para atender a sua casa. Pode dizer, pode fazer isso mais cedo. É verdade, às vezes a gente se prepara muito mais cedo. Já aconteceu comigo, me preparar 2, 3 horas antes e chegar na hora ainda dá problema, porque nós lidamos com coisas espirituais. Há problemas, empecilhos para a gente não sair de casa. E quem tem uma visão espiritual vai aprender a aliviar fardos dos irmãos. Então eu comecei a ver na obra, né, que muitos queriam fazer para Deus e estavam correndo para fazer para Deus e fazia assim, ó, sai que é para Deus, né? E um soco no outro porque é para Deus, né? E um chute no outro porque é para Deus. Será que Deus está se agradando do nosso trabalho quando a gente prioriza mais as coisas do que as pessoas? Eu acredito que Deus não recebe muitas coisas que nós fazemos quando a gente vai tratando errado, quando a gente não tem entendimento das coisas celestiais, das coisas de Deus, como Deus funciona. Deus alivia fardos pesados. Jesus falou isso o tempo todo. Jesus se movia de íntima compaixão das pessoas. E quando nós fazemos para Deus, quando nós caminhamos com Deus, nós nos tornamos automaticamente um aliviador de fardos. Eu já vi, por exemplo, isso aqui é só para reflexão, tá? Eu não estou falando mal de ninguém e também não estou falando mal da igreja, porque a igreja é do Senhor. E muitas pessoas que vão entrar nesse vídeo aqui nunca tiveram uma igreja, né? E também vão entender que onde tem pessoas tem falhas, mas nós precisamos melhorar. Muitas vezes a gente cobra no mundo que as pessoas tenham direitos no mundo, né? Por exemplo, mulheres grávidas. Às vezes a gente vê irmãs grávidas tirando escala de porta, né, quando tem tantos que estão numa condição normal que poderiam tirar a escala e não estão tirando. Mas aí colocam uma grávida cheia de dificuldades, porque a pessoa, já ouvi muitas pessoas dizerem que gravidez não é doença. Isso é uma insensibilidade tamanha, porque a pessoa tem o teu corpo todo alterado. Imagina tu ter um corpo estranho, alguma coisa diferente dentro de ti, o corpo incha, o corpo pesa, a pessoa engorda, carrega muito mais quilos do que o normal. Né? Existem mulheres que vendem saúde, existem mulheres que, de acordo com a sua idade, às vezes elas têm uma dificuldade bem menor, né? Existem muitas que nem sentem que estão grávidas, mas existem outras que, meu Deus, o meu caso, por exemplo, eu em todas as minhas gestações engravidei 4 vezes e todas elas eu passei muito mal, né? Então, eu sei o que eu digo porque conheço outras pessoas também que passaram muito mal na gestação, né? E desde os primeiros dias acabaram de vômitos, né, intensos, náuseas intensas, tinham um problema de coluna, problemas de saúde que foram agravados por conta da gravidez, né? Então a gente vê uma insensibilidade muitas vezes quando a gente está fazendo as coisas para Deus. E eu tô falando isso aqui não só para quem caminha dentro da igreja, porque muitas vezes tem pessoas, e Jesus condena a hipocrisia. Tem pessoas que condenam aqueles que estão dentro da igreja e estão fazendo errado, mas estão fora da igreja e também estão tudo torto, querendo condenar os outros, mas estão tudo torto, andando tudo errado. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja compassivo. Aliás, não é compassivo a palavra, que a gente tenha compaixão, que a gente tenha misericórdia.
Não é que a gente olhe para as coisas erradas e deixe as coisas erradas passar, né? E não é que a gente se compactue com os erros alheios, não é que a gente, tá tudo bem, né? A pessoa pode fazer o que quiser, fazer de qualquer jeito, chegar a hora que quiser. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da compaixão e da misericórdia e de julgamentos que a gente faz muitas vezes sem saber o que as pessoas estão passando. E em vez de estender a mão para puxar, muitos empurram para fora. Muitos colocam para fora. Muitas vezes as pessoas não sabem o que os outros estão atravessando, não tinham nenhuma passagem, quem sabe, de ônibus para chegar em algum lugar, não estavam passando por determinadas dificuldades aí que não pode, muitas vezes a gente não vai falar, justamente porque Deus não permite, porque há pessoas que não têm maturidade para ouvir o que o outro está passando, há pessoas que não estão preparadas para entender o que os outros estão passando. É por isso que nós passamos por desertos terríveis. Há pessoas que acreditam assim: eu passei por desertos terríveis e venci, e tu também vai passar pelo mesmo deserto e vai vencer. Verdade, é um fato, a pessoa vai vencer porque passou por desertos terríveis como os outros passaram. Mas há pessoas que acham assim: eu não vou te ajudar porque eu passei sozinha, tu tem que passar sozinho também. O Senhor permitiu muitas vezes que a gente passasse num deserto sozinho. O Senhor permitiu que ninguém nos ajudasse, ninguém estendesse a mão, não para a gente fazer isso com os outros, mas para que a gente aprenda a ser misericordioso, para que a gente aprenda a ter empatia, compaixão e que a gente estenda a mão para os outros. É por isso que o Senhor permitiu muitas vezes a gente passar pela prova, para a gente sentir o que o outro sente. Por isso que a gente adoece muitas vezes caminhando com Deus, porque senão nós achamos que somos super-homens, super-heróis, super-mulheres, nós somos excelentes e que os outros também devem ser como nós somos, caminhando com a sua excelência, com a sua extra-santidade, a sua super-santidade exacerbada, Nós carregamos um orgulho religioso terrível, a gente acha que somos maravilhosos, e que as pessoas, não, nós somos pecadores falhos, é isso que diz a palavra, nós caminhamos com Jesus, e quanto mais nós oramos, mais nós devemos enxergar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e mais nós devemos compreender os outros, e a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos ajudar uns aos outros, ombrear a causa uns dos outros, como fez aquele homem sirineu, ainda que ele foi impelido, foi forçado a carregar a cruz de Jesus, mas foi Deus quem permitiu, porque Jesus precisava de ajuda naquele momento e Deus se fez presente ali através daquele homem sirineu. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa chegando na igreja, parece que está tudo bem com ela e a gente nem sabe as lutas que ela está atravessando, E para fazer algum trabalho para Deus, algum trabalho na obra, ao invés de aliviar os fardos, a gente acaba impondo ainda mais peso sobre a vida das pessoas, Eu já passei situações que ainda não posso contar, Mas situações terríveis que a gente está passando, a gente não podia contar para ninguém, e ainda a gente vê pessoas ainda falando: olha, está acontecendo isso, isso e isso, Pessoas, coisas que a gente sabia que estava acontecendo, mas que muitas vezes a gente não podia mexer naquela situação porque não tinha condições de todas as formas, nem saúde, nem financeira, nem psicológica, de várias situações, Então, há pessoas que não vão compreender o que a gente está atravessando. Há uma pessoa, por exemplo, preciso terminar de entregar isso aqui, há uma pessoa, por exemplo, que vai na tua casa e vê que a tua casa está suja, vê que a tua casa está bagunçada e não sabe o que tu está passando, fica falando, sai falando um monte de coisa, diz: relaxada, isso e aquilo, não faz. Pessoas que sabiam, por exemplo, que tu fazia em outro tempo, pessoas que te viam muitas vezes fazendo faxina, limpando a casa, e houve um tempo na tua vida em que tu teve que largar tudo isso de mão, e as pessoas chegam na tua casa, ao invés de te ajudar, ao invés de dizer: vamos arrumar isso aqui, eu vou te ajudar, eu vou lavar uma louça para ti. Há mulheres que ganham bebês e as pessoas vão tudo se enfiar na casa dela, e a pessoa está ali passando momentos, são momentos difíceis, a pessoa acabou de ganhar bebê, a pessoa que não tem noção, ela já vai para a casa da outra, já no outro dia, já se levanta, já quer visitar, já quer ver a criança pequenininha, cheia de doenças, aí, disposição de um monte de coisa, as pessoas já querem sair pegando no colo, as pessoas já querem andar do seu próprio jeito, fazendo tudo aquilo que não convém, E porque querem para si, só pensam em si, Não querem chegar na casa da pessoa e ajudar, e perguntar se a mãezinha quer alguma coisa, se ela precisa de ajuda, Já vão visitando e não levam nada,
né? Não levam nada para casa da mãe, a pessoa ainda tem que ir toda estrupiada, ainda servir as visitas, sabe? Uma falta de senso, uma falta de noção de quem deve aliviar fardos. Eu estou falando isso principalmente para cristão, estou falando isso serve tanto para quem não é cristão como para quem é cristão, né? Que a gente tem que ter noção, a gente tem que ter sabedoria, entendimento, senso de misericórdia, senso de bondade, senso de alívio. Não sou perfeita, tenho as minhas falhas, eu falho muito, eu erro muito, mas quando eu erro, a gente trata de refletir. Muitas vezes o Senhor vai nos mostrar os nossos erros. Muitas vezes o Senhor, ele vai dizer, tu não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo. Leva um puxão de orelha até do meu esposo, às vezes, né? Isso aqui não precisava, né? Ou a gente se puxa a orelha um do outro, né? Ou depois a gente mesmo reflete, né? Puxa vida, eu fiz isso, não devia ter feito. Puxa vida, eu fui àquele lugar, não devia ter ido. É isso que deve estar presente na nossa vida, a reflexão, né? O entendimento de que nós erramos, de que nós falhamos, de que nós somos pecadores e que a gente também deve aliviar os fardos dos outros por causa disso, por causa das nossas falhas, né? Porque a gente não vai ser perfeito. E Deus nos chamou para isso, é um chamado sobre a tua vida, para ser alguém que traz alívio para a vida dos outros, não peso, para ser alguém que compreende, né, muitas coisas e que não se torna um fardo pesado, não impõe um fardo de acusação para as pessoas o tempo todo, como a gente costuma fazer, achando que nós somos melhores simplesmente porque a nossa condição nos permite no momento, né? Seja aí o dia, Deus permite que aconteçam coisas justamente para a gente sentir que a misericórdia deve ser maior. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tem de bom e por tudo aquilo que o Senhor já permitiu de ruim nas nossas vidas. Nós te agradecemos por cada deserto que o Senhor nos ensinou, Pai, que o Senhor nos fez atravessar, que o Senhor nos fez passar, para que nós tenhamos um coração melhor, Senhor, um coração aperfeiçoado, um coração cheio da Tua presença, um coração cheio de misericórdia, um coração ajudador, um coração aliviador, Pai, que alivie os fardos das pessoas, meu Pai Santo, ainda que os nossos mesmos sejam pesados, Pai, ainda que muitas vezes, Senhor Jesus, a gente esteja passando por provas difíceis, por provas terríveis, mas que nós possamos ser esse aliviador de fardo, Senhor, esse auxílio, meu Pai, que nós possamos nos assemelhar, Senhor, a Ti, Pai, com a Tua mente, Senhor, como eu já falei no outro dia, meu Pai Santo, e nós possamos ser parecidos com o Senhor, Pai, na compaixão, na misericórdia, na bondade, porque a Tua palavra diz que o Senhor olhava as pessoas no estado de miséria que elas se encontravam, tanto do físico como da alma, eram ovelhas que não tinham pastores, Senhor, eram pessoas que estavam passando por situações difíceis, meu Pai, e ali vinham os fariseus da época, Senhor Jesus, aqueles homens religiosos que atavam fardos pesados sobre a vida dessas pessoas, a qual eles mesmos não carregavam, meu Pai, mas as pessoas se sentiam afastadas de Ti, parecia tão impossível chegar a Ti, Senhor Jesus, porque eram pesadas as leis que eles criavam, meu Pai, para pôr distância entre as pessoas e Deus, mas o Senhor é um Deus que vê o homem na sua condição, o Senhor sabe o que cada um tem passado, o que cada um tem atravessado, o Senhor sabe, meu Pai, quantas dores, tristezas, quanta situação, crise no casamento, situação financeira, Senhor, doenças, enfermidades, Pai, na alma, Senhor, depressão, Senhor, ansiedade, toda a tristeza e dor que as pessoas têm atravessado, meu Pai. E o Senhor sabe, o Senhor se compadece de cada um, Senhor Jesus. Ainda que nós sabemos, meu Pai, que nós devemos fazer com excelência para Ti, ainda que nós sabemos que no nosso coração está ali, Senhor, o desejo de fazer melhor, o desejo de fazer com excelência, e muitas vezes o nosso físico não vai, muitas vezes o nosso corpo não anda, muitas vezes, Senhor Jesus, as situações não permitem, meu Pai, muitas vezes há um atraso, Senhor Jesus, que nós não desejamos, as situações que acontecem no caminho, que até mesmo é o Senhor nos dando livramento, e nós não identificamos, Senhor Jesus, mas outras pessoas vão acabar julgando, outras pessoas vão acabar olhando com um olhar, Senhor Jesus, de acusação, Senhor. Mas Tu és o Deus de aliviar fardos, Pai.
Tu és o Deus que nos levanta do pó e do lixo, nos faz assentar entre os príncipes da terra. O Senhor é o Deus que entende, meu Pai, as nossas condições e limitações, meu Pai. Ainda que o Senhor é pedagógico, que o Senhor é juiz da terra, que o Senhor é um Deus que se ira todos os dias, mas a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, Pai. O Senhor sabe avaliar cada questão. Só o Senhor sabe avaliar, Senhor Jesus, as nossas falhas, os nossos erros e as nossas limitações, as nossas debilidades, Senhor Jesus. E que nós possamos estar nas Tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor venha nos julgar, como Paulo diz, quem me julga é o Senhor Jesus. O homem nenhum pode me julgar, porque não conhece as minhas dores, a minha situação, mas o Senhor é quem me julga, o céu é quem me julga. Que hoje, Pai, essa pessoa ela não seja refém de mais ninguém, Senhor, com as suas acusações, e que também, Pai, ela não acuse ninguém, Senhor Jesus, que nem eu, Pai, e nem nós, Senhor Jesus, nem o corpo da igreja, nem a igreja, Senhor Jesus, imponha fardos pesados sobre ninguém, Senhor Jesus, e que as pessoas no mundo, Pai, que ainda não te conhecem, Senhor Jesus, e não caminham contigo, mas que elas têm, Senhor Jesus, também visão para entender, ouvidos para ouvir essa palavra, também possam se tornar aliviadores de fardo, serem instrumentos nas tuas mãos, Senhor Jesus, para ajudar uns aos outros, para levantar quem está caído, ao invés de empurrar mais para o buraco, Senhor Jesus. Desde já, Pai, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, se tu ficou até aqui, é propósito de Deus na tua vida, é ensinamento, né? Às vezes os ensinamentos são um pouquinho mais durinhos, né? Às vezes a gente há certos ensinamentos que a gente não quer ouvir, mas é necessário para o nosso coração ele se tornar melhor e a gente ter mais o caráter de Cristo, senão a gente permanece do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que Deus não se agrada, né? A gente precisa parar para refletir um pouquinho às vezes. E às vezes tem umas reflexões que são mais difíceis, mas são necessárias, Deus permite. Quero te convidar para compartilhar esse vídeo, para outras pessoas também serem abençoadas através dessa palavra, tá certo? Existem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra como essa nesse momento, e Deus quer usar a tua vida, seja um instrumento de Deus, um missionário, uma missionária, de várias formas a gente pode ser um missionário, só apertando aí o botãozinho para compartilhar e fazer com que outras pessoas possam receber essa instrução do céu, essa palavra do Senhor para a sua vida e se tornar um aliviador, um instrumento de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.